Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os portugueses poupam mais, mas ainda poupam pouco. Diz-se a cada passo que no poupar é que está o ganho. Mas nem sempre este aforismo que expressa a sabedoria popular é levado a sério pelos portugueses. Basta comparar as taxas de poupança entre nós e as que se registram na Europa. Por cá, aforram-se 9,8 euros por cada 100 euros de rendimento disponível. Lá fora, esse valor sobe para mais de 15 euros. Quererá isto dizer que somos um país de esbanjadores? Ou será que os salários são tão baixos que nos impedem de desviar parte dos rendimentos para o aforro? Ou será ainda que em Portugal as taxas de juro, os certificados de aforro ou o investimento na bolsa oferecem tão poucas contrapartidas que o melhor mesmo é gastar o que se tem? Hoje é Dia Mundial da Poupança. E o simples facto de haver um dia assim justifica que se reflita sobre a importância de poupar. Poupar, diz a sabedoria popular, é prevenir, é prever, é de alguma forma antecipar o futuro. Por isso, os portugueses empenham-se em poupar sempre que há crises, mas relaxam os seus esforços quando as coisas correm melhor. Por isso, também, as gerações anteriores, bem mais pobres, eram capazes de aforrar proporcionalmente mais do que a atual geração. Mas há boas notícias. A taxa de poupança subiu no último ano de 6% para mais de 9% do rendimento disponível. Poupar sim, mas poupar onde? Por regra, os portugueses são avessos ao risco. Preferem apostar em juros baixos dos depósitos nos bancos do que na probabilidade de ganhos maiores na bolsa. São opções, mas com custos. Por regra, ganha-se mais na bolsa, principalmente em tempos como estes. Desde o final de 2023, os bancos baixaram várias vezes as taxas de juros dos depósitos. Mas como convencer alguém a arriscar em produtos financeiros com risco num país com casos de bancos que nos deixam tristes memórias? Volta-se por isso à pergunta essencial. Poupar como e onde? Para lhe responder, convidamos Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Olá, Natália Nunes, bem-vinda ao P24, muito obrigado por estar aqui entre nós. Começava por lhe perguntar porquê é que os portugueses poupam tão pouco quando comparado com outros cidadãos europeus. Será um problema cultural ou uma decorrência dos salários baixos? Eu diria que é tudo um pouco, porque também não nos podemos esquecer que no século passado, por exemplo, os portugueses eram grandes aforradores e tínhamos taxas de poupança muito elevadas. Com toda a certeza que nós ainda nos lembramos daquilo que era a realidade e os ensinamentos dos nossos pais e dos nossos avós, que nos diziam que primeiro poupávamos e só depois de termos poupado e termos o dinheiro é que então comprávamos. Portanto, isto ainda está muito presente na realidade portuguesa. Mas a verdade é que fomos perdendo este hábito, porque também fomos sentindo que tínhamos sempre disponível dinheiro através do crédito. E, portanto, a necessidade de poupar, de certa forma, que se foi esquecendo. Depois é verdade que nós temos, entre nós, em Portugal, muitas pessoas a receber salários muito baixos ou reformas muito baixas. E essas pessoas não têm qualquer capacidade de conseguirem poupar. Elas economizam muito, elas esticam muito o seu dinheiro, mas não têm capacidade de poupar. E a verdade é que também se foi para algumas interiorizando a ideia de que poupar não era possível. E esta devo dizer que, aliás, é uma ideia que nós ouvimos todos os dias nas ações de sensibilização e nos acompanhamentos que fazemos às famílias, delas nos virem dizer hoje não é possível poupar. Portanto, e aquilo que nós todos os dias tentamos demonstrar, mesmo às famílias com menores rendimentos, é que é possível nós conseguirmos economizar, poupar e muitas vezes até rentabilizar o nosso dinheiro. Portanto, e aquilo que as famílias estão a fazer neste momento e já o fizeram, se nós formos olhar para aquilo que foi a taxa de poupança, por exemplo, no tempo da pandemia, nós vimos que conseguimos poupar, portanto, significa que temos capacidade de poupar. Agora, muitas vezes não o fazemos, e não o fazemos porque não há este hábito interiorizado de poupar, porque muitas vezes a poupança não é vista como um objetivo que nós deveríamos ter, uma despesa, e em bom rigor devia ser o conceito, e é este o conselho que nós damos a todas as famílias que acompanhamos, que é a poupança tem que ser vista como uma despesa,
digamos assim, que todos os meses sai daquilo que é o nosso rendimento para a parcela da poupança. Nos últimos meses, eu ia lhe perguntar, a propósito daquilo que acabou de dizer, nos últimos meses, no último ano, portanto, a taxa de poupança dos portugueses cresceu significativamente, de cerca de 6% para mais de 9%. Quer isso dizer, portanto, na sua interpretação, que os portugueses estarão a ter uma percepção de que estão a enfrentar uma crise? Eu diria que eles estão com algumas preocupações, até porque os portugueses têm-nos mostrado que em tempos de alguma incerteza, eles tendem a ser mais rigorosos com o dinheiro e a gastar menos. Mas, por outro lado, então, nós também não nos podemos esquecer que há aqui um aumento daquilo que é o rendimento disponível das famílias. Não nos podemos esquecer que nós estamos a sair de um período longo de um período de inflação de valores muito elevados e agora estão a descer, de taxas de juros muito elevadas que levaram a que muitas famílias tivessem que gastar muito dinheiro com a prestação da casa e muitos tomaram a decisão de amortizar o seu crédito de habitação. E isto levou a que haja mais disponibilidade por parte de algumas famílias que não estão a gastar esse dinheiro que agora deixaram de pagar e estão muitos a canalizá-lo para a poupança. Muitas vezes até de forma quase que não programada, porque muitas vezes, e se formos a olhar até para os dados do Banco de Portugal, nós verificamos que muito do dinheiro poupado, digamos assim, continua na conta de depósito à ordem. Ora, isto parece demonstrar que as famílias continuam a ver, muitas delas, a poupança como aquilo que sobra no mês e, portanto, aquilo que sobra no mês vai ficando na conta à ordem. Mas isto é, muitas vezes, por toda esta incerteza que as famílias ainda vivem, porque não sabem se vamos voltar ou não a ter valores de inflação como tivemos ainda há relativamente pouco tempo. Há também uma incerteza relativamente à questão da prestação da casa e tudo aquilo que é despesa com a habitação e por outro lado, as famílias começam a também, e nós vemos isso até nos contactos e nos pedidos que nos chegam, as famílias começam a ter aqui uma grande preocupação com a poupança e a poupança para acautelar o futuro, porque começa a O haver futuro. também uma incerteza com o futuro, nomeadamente com a idade da reforma. E, portanto, tudo isto está a ajudar a que tenhamos este aumento, digamos assim, da taxa de poupança das famílias. Uhum. Olhando para as possibilidades de poupança, não há propostas entusiasmantes também. Os juros dos depósitos são baixos e estão em queda, os certificados de aforro já não rendem o que rendiam e o mercado de capitais é ainda um território que os portugueses têm medo de percorrer. Enfim, muitas vezes até por memória de episódios recentes. Quando vos perguntam onde poupar, o que é que costumam responder? Está a ver, o onde poupar significa que tem muito a ver também com aquilo que são os objetivos das pessoas e com aquilo que é o perfil da própria pessoa. E aquilo que nós temos visto, pelo menos a grande maioria das pessoas que nos contactam, e se nós formos ver as famílias em geral, elas são muito conservadoras na hora de aplicarem as suas poupanças. E não é por acaso que o produto mais privilegiado pelas pessoas acaba por ser os depósitos a prazo, porque continuamos a ser muito conservadores, não gostamos de correr riscos. E, por outro lado, temos aqui baixas competências de literacia financeira. E o facto de termos baixos conhecimentos de literacia financeira também nos leva a que não se vá arriscar em produtos que não são nossos conhecidos. E, portanto, aquilo que as pessoas geralmente pretendem é ter informação sobre onde podem aplicar o seu dinheiro, mas em produtos que não tenham risco. E, portanto, muitas vezes aquilo que nos perguntam é eu devo aplicar num depósito a prazo, quais são os melhores, que riscos é que eu corro, ou em certificados, ou até num PPR. Mas tudo isto depende do objetivo com que se está a fazer aquela poupança. Porque se eu estiver a fazer uma poupança, por exemplo, para um fundo de emergência que todos nós deveríamos ter para fazer face a imprevistos, então eu nunca devo aplicar aquela poupança, digamos assim, em produtos que tenham algum risco.
devo aplicá-la num produto que possa ser mobilizado a qualquer momento e que não tenha perdas de capital ou risco de perda de capital. Agora, se eu já tiver feito este fundo de emergência e se estiver aqui a pensar, por exemplo, na reforma, e dependendo de qual é que é o meu perfil de investidor e também da minha idade, portanto, há aqui vários fatores que têm que ser tidos em conta. Eu, se calhar, posso optar por um PPR com capital garantido ou até um PPR com fundos que já sei que têm algum risco, mas se eu tiver aqui, se ainda for jovem, eu tenho aqui tempo para fazer render e rentabilizar aquele fundo. Portanto, mas aqui já estamos a entrar e a complicar um bocadinho aquilo que é o aplicar as poupanças. E isto desde logo mostra que é um terreno difícil para a maioria dos consumidores e que há aqui a necessidade por parte do Estado de investir mais do que tem investido naquilo que é a literacia financeira, nomeadamente nesta matéria da poupança e do investimento. E a literacia financeira, portanto, para além da necessidade de fazer a apologia da poupança e do investimento, dá também ferramentas necessárias para que as pessoas o possam fazer conscientemente, como falar sobre taxas de juros, que é a diferença, portanto, de um produto com um retorno garantido ou não, PPR. Tem notado que há algumas melhorias, portanto, ao nível do cidadão comum no que diz respeito à literacia mediática? Eu faço esta pergunta que sei que tem muita experiência, portanto, e muita memória acumulada ao longo dos anos neste campo. Existe uma alteração que nós no terreno conseguimos senti-la e vê-la todos os dias. Nós, DECO, temos feito muitas ações de capacitação, de literacia financeira ao longo dos anos, e se há uns anos atrás aquilo que as pessoas pretendiam obter era informação de como é que podiam fazer e gerir o seu orçamento familiar para conseguirem ter uma poupança, sendo que na maior parte das vezes nos diziam quase que o poupar era quase que algo que não conseguiam atingir. Hoje nós vemos a pedirem-nos já informação e aconselhamento mesmo em ações de capacitação sobre a questão de como é que eu posso rentabilizar as minhas poupanças. E é muito frequente nós em ações de capacitação, estou-me a recordar de umas últimas que tivemos, em que era em local de trabalho e os colaboradores de uma empresa a perguntar-nos claramente se deveriam aplicar o seu dinheiro em certificados de aforro ou em PPRs, ou até se deveriam investir em imóveis. Portanto, isto mostra desde logo que estamos aqui até a falar não de valores, porque também podíamos falar, e quando estamos a falar de poupança e de investir, não estamos só a falar de quem tem muito dinheiro, temos de estar a falar de pessoas que conseguem poupar 50 euros por mês e esses 50 euros por mês devem ser aplicados. Mas estamos também a falar de pessoas que têm algum valor que já estão a pensar se o vão, por exemplo, aplicar na compra de um imóvel e se isso é preferível comprar o imóvel, colocá-lo no mercado de arrendamento, em vez de estarem a aplicar em certificados ou em depósitos a prazo, por exemplo. Portanto, isto já mostra Tem aqui uma melhorado e tem evolução, evoluído. uma preocupação, sim, da parte das pessoas. Agora, nós sabemos, e é isto que é importante reter, que nem todas as pessoas ainda estão nesta situação. Era muito bom. Eu diria que ficaria muito feliz, e fico muito feliz de ver que as pessoas conseguem aumentar aqui a sua taxa de poupança. Eu acho que isto nos dá aqui algum alento para continuar a trabalhar nestas áreas. Agora, era fundamental era que grande parte desta poupança não estivesse em depósitos à ordem ou em depósitos a prazo, porque na maior parte das vezes aquilo que está a acontecer é as pessoas estão a perder todos os dias dinheiro sem se aperceberem, porque nem sequer compreendem aqui o efeito que a inflação tem nas suas poupanças. E isto mostra o muito trabalho que ainda temos para fazer. E isso acaba, enfim, por ser também um desincentivo, portanto, à própria atitude de poupar. Natália Nunes, muitíssimo obrigado pelas suas explicações. Foi um prazer tê-la aqui connosco no P24. Obrigado, Bill. Mira, vaya tela. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro, le ha roto el muro de la casa. Mirad. O céu abateu-se sobre a região de Valência e deixou um rastro de mortes e destruição. No espaço de 4 horas, a precipitação ficou bem acima dos 300 milímetros por metro quadrado,
mais do que chove num ano médio em Vila Nova de Foscoa ou em Barrancos. Quando a anomalia climática desta dimensão acontece, pouco há a fazer. As imagens que nos chegam de Espanha são dramáticas exatamente porque nos confrontam já não com um acontecimento excepcional, mas com um fenómeno extremo que pode acontecer em qualquer lado, em qualquer altura. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.